Capítulo 4. Da acumulação. Artigo 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, para: Inciso 1º. 2 cargos de professor. Inciso 2º. 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3º. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Parágrafo 1º. Presume-se como cargo de natureza técnica ou científica, para os fins do inciso 2º, qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Parágrafo 2º. A proibição de acumular estende-se: Inciso 1º. A empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Inciso 2º. Aos proventos de aposentadoria pagos por regime próprio de previdência social do Distrito Federal, da União, de Estado ou município, ressalvados os proventos decorrentes de cargo acumulável na forma deste artigo. Parágrafo 3º. O servidor que acumular licitamente cargo público fica obrigado a comprovar anualmente a compatibilidade de horários. Artigo 47. Ressalvados os casos de interinidade e substituição, o servidor não pode: Inciso 1º. Exercer mais de um cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2º. Acumular cargo em comissão com função de confiança. Artigo 48. Verificada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, o servidor deve ser notificado para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência da notificação. Parágrafo 1º. Em decorrência da opção, o servidor deve ser exonerado do cargo, emprego ou função porque não mais tem interesse. Parágrafo 2º. Com a opção pela renúncia aos proventos de aposentadoria, o seu pagamento cessa imediatamente. Parágrafo 3º. Se o servidor não fizer a opção no prazo deste artigo, o setor de pessoal da repartição deve solicitar à autoridade competente a instauração de processo disciplinar para apuração e regularização imediata. Parágrafo 4º. Instaurado o processo disciplinar, se o servidor, até o último dia de prazo para defesa escrita, fizer a opção de que trata este artigo, o processo deve ser arquivado, sem julgamento do mérito. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo 4º não se aplica se houver declaração falsa feita pelo servidor sobre acumulação de cargos. Parágrafo 6º. Caracterizada no processo disciplinar a acumulação ilegal, a administração pública deve observar o seguinte: Inciso 1º. Reconhecida a boa-fé, exonerar o servidor do cargo vinculado ao órgão, autarquia ou fundação onde o processo foi instaurado. Inciso 2º. Provada a má-fé, aplicar a sanção de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos ou empregos em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação devem ser comunicados. Artigo 49. É vedada a participação de servidor, salvo na condição de secretário de Estado, ainda que suplente, em mais de um conselho, comissão, comitê, órgão de deliberação coletiva ou assemelhado, na administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal. Parágrafo 1º. É vedada a remuneração pela participação em mais de um conselho. Parágrafo 2º. É permitida, observado o disposto no parágrafo 1º,
A participação remunerada de servidor em conselho de administração ou conselho fiscal de empresa pública ou sociedade de economia mista em que o Distrito Federal detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social.